Olá pessoal, que bom ter você aqui conosco em mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar nossa sexta lição, que vai falar sobre o final dos tempos. Melhor dizendo, vai falar que ainda nós não chegamos naqueles momentos decisivos que precederão o final dos tempos. Por isso que o tema especificamente fala, ainda não é o fim. E nosso texto bíblico de referência está em Marcos capítulo 13, todo o capítulo 13. Como é muito grande o texto, eu queria ler com vocês aqui um trecho que é muito importante dentro do capítulo 13 de Marcos. Eu vou ler para vocês o versículo 5, 6 e 7, que diz assim: Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Daqui que a gente tira o nosso tema propriamente dito, ainda não é o fim. O texto de Marcos capítulo 13, nosso texto de referência, ele descreve o famoso sermão profético de Jesus sobre o final dos tempos. Nele, Jesus descreve a iminente destruição do Templo de Jerusalém e da própria cidade de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. O texto ele começa com aquela cena na qual um dos discípulos de Jesus, eu acredito que os demais também, mas um dos discípulos de Jesus fica impressionado com a beleza do templo. O templo de Jerusalém, de fato, era um monumento extraordinário. E aí o texto, no primeiro versículo, começa assim, um dos discípulos de Jesus falando, mestre, olha que beleza esse templo, olha que coisa extraordinária. E aí a gente conhece, Jesus fala, olha, não ficará pedra sobre pedra, isso aí tudo vai ser destruído. Jesus é como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim, ó, não fiquem impressionados com tudo isso, porque tudo isso daí vai ser destruído, e além do mais, nada disso tem o poder de manter vocês de pé diante das pressões, das tribulações que eu vou descrever para vocês. E a gente vê, né, depois desse início, dessa advertência de Jesus, a descrição de todo o sofrimento que precederia ao final dos tempos e a própria vinda de Cristo, né? E essa advertência de Jesus, ela é extremamente relevante para o nosso tempo, porque nós temos visto muitas pessoas depositando a sua fé em templos físicos, em monumentos religiosos, em liturgias eclesiásticas, né, cerimônias ritualísticas, né, em líderes religiosos e até mesmo políticos, e por aí vai. A gente tem visto isso, né? Pessoas que às vezes e não poucas acabam ali envolvidas com as coisas relacionadas a Deus, elas acabam se esquecendo do objeto fundamental da sua fé, do seu culto, da sua devoção, que é o próprio Deus, né? E aí nós temos uma inversão de valores. Os meios, a igreja local,
o ambiente físico, a estrutura da igreja local, os líderes religiosos, as cerimônias, os programas, os eventos próprios da igreja local, que são os meios, se tornando o fim em si mesmo. E Deus, que é o fim em si mesmo, se tornando um meio para atingir o fim. A cura, o milagre, o bem-estar e etc. e tal. E além desse problema gravíssimo de inversão de valores, é importante destacar que nenhuma estrutura administrativa eclesiástica ou psicológica de natureza religiosa tem o poder, ou pode substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus. O autor destaca muito bem isso na introdução. Nada dessas coisas, por mais que sejam importantes, elas podem ser colocadas no lugar do nosso relacionamento pessoal com Deus, porque nada dessas coisas, nada disso tem o poder de nos manter de pé diante das pressões e das tribulações que a gente vai, enfrentar na vida, que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus, Somente aquilo que vem do próprio Deus, da nossa relação pessoal, sincera com Deus, somente aquilo que vem do próprio Deus, nessa dinâmica da vida cristã, pessoal com Deus, em espírito e em verdade, é que pode manter a gente de pé. É basicamente isso que a gente vai encontrar nesse capítulo 13 de Marcos. E é por isso mesmo que o autor ele vai fazer 4 alertas para a gente. O primeiro alerta que o autor faz, no primeiro tópico, é: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Eu diria, principalmente em relação ao final dos tempos. Esse sermão profético de Jesus, ele é um tanto enigmático. É um texto muito complexo, esse texto do capítulo 13 de Marcos. E por isso, muitas pessoas acabam se enganando, se equivocando em relação aos sinais do final dos tempos. Mas o final dos tempos ainda não chegou. O final dos tempos, de fato, ainda não chegou. Porque os sinais descritos por Cristo, que precederão a sua vinda, eles não surgiram. Quando você olha para o texto, eles são muito evidentes. E Cristo deixou a entender o seguinte: olha, esses sinais que ele descreve, não vou falar aqui porque não dá tempo, eles serão contundentes, eles serão singulares, eles serão únicos. Então, por mais que a gente fique impressionado com as 2 guerras mundiais que aconteceram há poucos anos, há poucas décadas, por mais que a gente fique impressionado com esse sofrimento gerado pela pandemia, ainda não é o fim. Esses não são os sinais descritos por Cristo. Por isso que é fundamental, é essencial que a gente conheça bem o ensino do Evangelho, principalmente em relação ao final dos tempos, para que a gente não seja enganado, para que a gente não fique impressionado com as situações, com as circunstâncias que nos cercam. Então, para que a gente não seja enganado, é importante, repito, que a gente conheça bem o ensino do Evangelho, principalmente
o ensino escatológico sobre o final dos tempos contido na Bíblia Sagrada. O segundo tópico, o autor vai fazer o alerta: não tenham cuidado, na hora do sofrimento. É claro que o alerta de Jesus, ele teve uma aplicação imediata em relação aos seus discípulos, que passariam por diversos sofrimentos, principalmente depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, como de fato aconteceu. Os discípulos foram perseguidos e mortos depois da subida de Jesus aos céus, logo no nascedouro da igreja, depois daquela expansão que começou com o Pentecostes. Mas esse texto também, esse alerta do texto, é também para a gente, porque todos nós vamos passar por provações, e é na provação que o nosso caráter é testado, principalmente o caráter da nossa fé em Deus. Como Tiago diz, é por meio das provações que nossa fé em Deus é confirmada. E aí eu volto à questão que eu falei na introdução: só vai conseguir passar pelas provações, só vai conseguir perseverar pela fé no meio do sofrimento quem de fato está alicerçado no verdadeiro relacionamento com Deus. Quem de fato está, como diz Paulo, vivendo sob a direção do Espírito de Deus. Nenhuma fé puramente religiosa, ritualística, em monumentos, em objetos, resiste às provações, às lutas da vida. Então, tenham cuidado na hora do sofrimento. No terceiro tópico, o autor ele vai fazer uma espécie de conexão, de complementação do que ele disse no primeiro tópico, que nós acabamos de falar, que a gente falou há pouco, né? Ele vai falar: tenham cuidado, terceiro tópico, de aprender e saber o que o texto ensina. E aí ele vai nos lembrar daquele famoso texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que fala que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhes faltava conhecimento. E conhecimento a respeito de Deus, conhecimento a respeito da lei de Deus, da palavra. Uma pessoa, com base nisso eu diria, uma pessoa que não tem conhecimento mínimo do Evangelho, ela é facilmente manipulada ou enganada pelos movimentos religiosos e pelos líderes enganadores. É só olhar para a realidade do nosso país, para a realidade evangélica do nosso país, que a gente vai ver isso. É lamentável o que está acontecendo. Então, mais do que nunca, é necessário que a gente se dedique a um estudo sério, consciente e consistente do Evangelho de Cristo. E aí, acoplado a esse estudo sério do ensino bíblico verdadeiro, a gente precisa se dedicar à prática constante da oração, para a gente não ser enganado e, ao mesmo tempo, ser resistente, firme perante as provações e pressões da vida, principalmente em relação à nossa caminhada com Deus. E aí o quarto alerta do autor, no quarto tópico, é esse: tenham cuidado de orar e vigiar.
O conhecimento do Evangelho é fundamental para que você não seja enganado. Mas a oração, a prática vigilante, constante, de observação das situações em espírito de oração é fundamental, diz o autor. Não é à toa que Jesus ele termina o sermão nos falando sobre a necessidade de orar e vigiar, sobre essa atitude de constante dependência de Deus e de constante perseverança até o final da nossa vida ou até que Cristo volte. Portanto, como não se sabe quando que ocorrerá o final dos tempos, quando que Jesus voltará, é necessário que a gente aguarde a consumação dos tempos, conscientes do verdadeiro ensino do Evangelho, em espírito de oração constante pela fé. Como o final dos tempos, melhor dizendo, ele não se configurou de modo a nos mostrar que o fim está próximo de forma bem definitiva, bem latente. O que a gente tem que fazer? Depois de toda essa discussão, consciente do verdadeiro Evangelho, em espírito de oração, pela fé, a gente deve assim se portar. Essa é basicamente a ideia do nosso estudo de hoje. Que você, diante das pressões, das situações da vida, do princípio das dores, das situações que certamente precederão o final dos tempos, que você se mantenha firme e que você estude cada vez mais o Evangelho, se aprofunde no conhecimento da palavra e em espírito de oração persevere na presença de Deus diante das circunstâncias difíceis. Quero desejar a vocês um bom estudo e a gente se vê no nosso próximo encontro.